nos encontrando agora em comunhão com as energias iluminadoras da Casa de Isabel Soares de Moraes, com toda a equipe de trabalhadores amoráveis, toda a equipe espiritual dos trabalhadores da Seara do Bem do nosso amado Mestre Jesus. Que nossas mãos, que os nossos corações, que as nossas mentes se entrelacem num único objetivo maior do entendimento, da reflexão, da união dos nossos pensamentos, num pensamento único de benevolência, de solidariedade, de renovação íntima que todos nós buscamos através dos ensinamentos do Evangelho, através dos ensinamentos das obras espíritas, das palestras que a gente se prontifica tanto a realizar quanto a ouvir. Que Jesus possa, em todos esses momentos, nos envolver e que nós saibamos, principalmente, receber todas essas luzes que a espiritualidade maior e que o nosso Mestre Jesus, neste momento, nos doa para que nós consigamos nos iluminar a cada momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação e livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos na Casa de Isabel, neste sábado aí iniciando uma nova etapa, reiniciando aí os trabalhos presenciais na Casa de Isabel, onde a partir de hoje aí se retomam os trabalhos dos passes. Quem tiver necessidade pode recorrer aí ao trabalho presencial do passe aos sábados, que todo o pessoal aí estará de prontidão aí para poder ajudá-los nesse momento. Então uma nova etapa se inicia, claro que com todos as proteções necessárias, usando máscara, o distanciamento ainda necessário, mas aí os trabalhos estão voltando aos poucos e é com muita alegria aí que a gente comunica tudo isso. Então quem não estiver sabendo, a partir de hoje, aos sábados, o Isabel volta ao atendimento aos passes e num curto espaço de tempo aí, se Deus permitir, eu também estarei presente aí nos estudos, tá bom? Mas é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje, um enorme prazer, uma enorme gratidão aí que vocês me permitam que eu entre nas suas casas, que vocês aí que estão no Isabel possam me ouvir, e eu espero que o estudo que nós realizemos hoje seja mais uma vez de extrema importância para as nossas vidas. O estudo que nós realizamos aos sábados é o livro Fonte Viva, e o capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 117, denominado Possuímos o que Damos. E começa com uma narrativa de Paulo em Atos dos Apóstolos, versículo 20, que diz assim, abre aspas, é mais bem-aventurado dar do que receber, fecha aspas. É interessante que neste capítulo é importante que nós saibamos a diferença entre dar e receber. E qual é a importância de dar e de receber. No dicionário, dar significa o quê? Ofertar algo de si próprio ou algo que lhe pertence. Já receber
significa aceitar algo que advém de alguém. Algo que seja intrínseco, ou seja, que a própria pessoa que doa aquilo que está de dentro dela. E possuir significa ter posse de alguma coisa, ter aquilo como propriedade. Estas questões aí em dar e receber, na verdade, né? Elas são questões óbvias, né? Dar e receber, a gente faz isso constantemente dentro do nosso raciocínio do dia a dia, né? Mas nós precisamos aí entender com mais profundidade o que nos impede de dar e receber no significado maior de tudo isso, no significado maior que Paulo nos alerta no Evangelho. Então, para que a gente possa aí compreender melhor na intimidade do significado real e entendermos esse significado no âmago do que é dar e receber, seria interessante aí que a gente contasse algumas historinhas para que facilite a nossa reflexão de hoje. Eu encontrei duas histórias de um palestrante muito bacana, chamado Pedro Bonilha, que ele é um advogado e palestrante espírita, que ele contou dois exemplos que eu acho interessante que a gente mencione aqui também. Um deles é a história de Margarida. Então diz o seguinte: Margarida era uma mulher casada com Antônio, mãe de 3 filhos, uma mulher extraordinária, professora, e os 3 filhos se compunham de 2 homens, 2 moços e uma menina. Ela lecionava no período da manhã e no outro período na escola da sua cidade, e no outro período ela se dedicava à família e também a ser útil aí às outras pessoas e à coletividade. Todo mundo gostava de Margarida. E ela sentia prazer em ser útil, em doar-se de corpo e alma a todos aqueles que precisavam, dentro das suas possibilidades de doação, né? Mesmo que muitas pessoas aí talvez não entendessem essa doação que ela dava, porque alguns acabavam julgando, né, dizendo: impossível, ela está fazendo isso para ser notada, ela está fazendo isso para se evidenciar, ela está fazendo isso para ter algum benefício por trás de tudo isso. Essa é a primeira história. Então marquemos aí a vida de Margarida, que se destacava em doar-se. A segunda, ela vem na história de João e de Alceu, que eram 2 crianças que cresceram juntas numa pequena cidade do Nordeste do Brasil. A cidade que eles viviam, elas não tinham muitas possibilidades de crescimento profissional, né? E Alceu, quando atingiu aí a sua maioridade, ele decidiu tentar a vida numa cidade grande e mudou-se de lá, só aparecendo aí única e exclusivamente para o velório dos pais, e depois disso nunca mais voltou. Já João, ele resolveu aí constituir família dentro da própria cidade, e a vida para ele cada vez se tornava mais difícil ali. Até que ele resolveu, com a sua esposa, decidiu então tentar a vida e tentar a sorte numa cidade maior, buscando um emprego, acertando com a sua esposa de que se ele não encontrasse um emprego já no primeiro dia de busca, ele retornaria, porque ele não teria possibilidade financeira de se manter ali por mais de um dia dentro da cidade. Então ele voltaria para casa e eles voltariam às rotinas antigas e tentariam buscar outras possibilidades dentro da própria cidade. Assim, João chegou aí a São Paulo e ficou impressionado com a imensidão que era aquela cidade, né? E aí ele não sabia andar dentro da cidade grande. E ele resolveu buscar emprego ali nas mediações da rodoviária que ele havia descido do ônibus.
e buscou emprego ali, desde alfaiate, desde pedreiro, desde assistente, desde tudo que ele pôde se oferecer para trabalho, ele se ofereceu nas mediações da rodoviária e não encontrou nenhuma possibilidade de emprego. E não teve, na verdade, no primeiro dia, nenhum sucesso. Quando ele percebeu, o dia já havia se acabado e ele teria que retornar para sua casa. Aí ele, desanimado, parou numa passarela, naquelas passarelas que ligam uma avenida a outra, onde tinha um banco. Sentou-se ali cabisbaixo e não conseguia forças para seguir adiante de tanto desânimo. E de cabeça baixa, ele ouviu uma voz próximo dele que se aproximou e disse: João, é você? Aí João levantou a cabeça e percebeu um homem muito bem trajado ao seu lado e reconheceu que aquele homem se tratava do seu amigo de infância, que era Alceu. Alceu e João então conversaram muito e João disse todas as dificuldades, todos os seus sonhos, todas as suas ansiedades, explicou a ele o motivo de estar ali, dizendo que iria embora naquele momento, e Alceu convidou João para que ele fosse até a sua casa. Insistiu muito: não, você vai para minha casa, vamos jantar comigo. E chegando lá, numa casa aí bem confortável, Alceu apresentou a sua esposa, João, que o tratou como se já fosse um membro da sua família. Alceu então explicou a João que ele conseguiu estudar em São Paulo, que ele havia conseguido um emprego em uma grande multinacional, e vendo a necessidade do amigo, ele se propôs a ajudá-lo, dando-lhe moradia, dando-lhe alimento, até que ele conseguisse um emprego. E ele conseguindo um emprego, ele conseguindo uma moradia, até que ele conseguisse um salário que ele pudesse pagar o aluguel, até que ele pudesse trazer a família dele de volta, da cidade dele para São Paulo, para que ele conseguisse conviver com a família dele ali, Alceu seria o seu anjo da guarda. João aceitou. À medida que ele foi se equilibrando financeiramente, depois que ele conseguiu emprego, depois que ele conseguiu a moradia, depois que ele conseguiu trazer a sua família para São Paulo, ele foi se afastando de Alceu até que se distanciou dele por completo. Por que João se afastou de Alceu por completo? João não entendeu a mensagem que ele recebeu. Então João, por orgulho, ele não soube receber a oferta que Alceu lhe deu. O orgulho, muitas vezes, ele nos impede tanto de dar como de receber. Nós ouvimos constantemente que o nosso tempo está passando muito rápido, que as mudanças em nós, elas são necessárias, e nós sabemos aí no nosso íntimo o quanto é difícil a nossa mudança. Essa mudança tão proposta em todos os itens, em todas as mensagens que a gente ouve, que as pessoas falam, que os livros dizem. Nós, na verdade, nós carregamos aí nas nossas dificuldades as mazelas de tantos séculos, né? Que não se torna fácil a gente desvencilhar-se de tudo isso. Mas é bom a gente ressaltar que não se torna fácil, porém não se torna impossível. O nosso caminho é esse. É aos poucos nos desvencilharmos das nossas mazelas. Muitas vezes nós achamos aí que vencemos tal defeito
e de repente quando nós nos deparamos aí com alguma dificuldade, com algum problema, olha ela aí novamente e a gente mostra que aquele pensamento que eu tinha, que eu venci, na verdade, eu tenho que me exercitar mais e voltar a refletir sobre ele para que eu consiga vencê-lo de verdade. Isso acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos, nas nossas impaciências, nas nossas intolerâncias, nas nossas inconsequências, né? Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu consegui ter paciência com tal pessoa. De repente aquela pessoa ela vai te instigando pela maneira de agir dela, às vezes até inconsciente, às vezes pela maneira dela de ser, e quando a gente menos percebe, nós acabamos por, mais uma vez, não ter a paciência devida com ela. Isso, quando a gente percebe que perdeu a paciência, quando a gente percebe que desequilibrou-se com alguma coisa, nos deixa aí um tanto chateados com tudo, né? Mas, por fim, a gente tem que entender que a nossa luta, ela deve ser constante e, principalmente, nós não devemos desanimar pelos nossos deslizes. Porque nós sabemos, mais do que tudo, o quanto é difícil mudar. Aliás, essa palavra mudança, ela traz aí um peso muito grande nos nossos ombros. Ela traz aí uma dificuldade muito maior nos nossos pensamentos. Então, talvez, para que o nosso psicológico e a nossa mente ela tenha aí um peso menor nos nossos ombros, talvez nós devamos mudar essa palavra sem alterar o seu significado e sem alterar o seu valor. Que tal, por exemplo, se nós substituíssemos a palavra mudança para a palavra melhorar? Fica mais leve, não fica? Parece que fica até mais gostoso de ouvir, não fica? Então, melhorar significa melhorar as coisas que não são muito boas dentro de mim. Melhorar as coisas que me fazem ou que nos fazem sofrer. Só que para que eu ou para que nós melhoremos qualquer coisa dentro de nós, nós precisamos primeiro perceber essas coisas. Porque se nós não notarmos que existe alguma coisa errada dentro de nós, lembra do estudo anterior que nós falamos do autoconhecimento, que vem primeiro a percepção, para depois a gente ter a questão do autoconhecimento? Então primeiro eu preciso perceber essa dificuldade em mim. Percebendo a dificuldade, já é um passo, o primeiro passo para que eu consiga me vigiar e me melhorar. Então, sem que eu perceba, sem que nós percebamos que, por exemplo, nós somos capazes de magoar as pessoas, em que nós percebamos que nós somos capazes de fazer coisas ruins, porque nós fazemos coisas ruins. Nós fazemos coisas boas, mas nós também fazemos coisas ruins. Está em nós isso, está na humanidade isso. Então, quando nós percebemos que nós fazemos as ruins, já é um passo muito importante para que nós consigamos nos melhorar. Então, o capítulo de hoje, ele nos traz aí uma reflexão muito precisa, quase que matemática, na percepção das coisas. E nos faz aí perceber que as coisas, elas não são exatamente da maneira que nós achamos. Ou seja, qual é a maneira que a gente acha? Uma maneira sempre acomodada, uma maneira sempre conveniente, ou seja, que tudo aconteça de uma forma que seja tranquilo para mim.
onde não exista tanto sofrimento, onde não exista tanta dor, onde seja conveniente para mim, muitas vezes ou quase na sua totalidade, mais conveniente para mim do que para o outro, não é assim? Então, se a gente entender essa lógica, nós acabaremos entendendo, no mínimo racionalmente, no mínimo, que a mudança acontecerá. Com certeza ela acontecerá. Então voltemos ao título do capítulo Fonte Viva. Possuímos o que damos. O que Paulo nos ensina? Que há mais felicidade em dar do que receber. Mas nós, como somos muito egoístas ainda, nós sempre pensamos primeiro em quê? Em dar ou em receber? Nós sempre pensamos primeiro em receber. Ah, eu quero receber. Qual é a maneira que a gente faz então para receber tudo isso? Nós vivemos constantemente orando e nas nossas orações primeiro a gente faz o quê? Os nossos pedidos, as nossas realizações, os nossos desejos. Nós pedimos a Deus um bom salário, uma boa casa, um bom amor, um bom relacionamento, uma boa vida, muita saúde, muitas alegrias. E nos esquecemos que grande parte dos nossos pedidos, na verdade materiais, ou quase a sua totalidade dos pedidos e desejos, eles aí dependem apenas e unicamente de nós para serem realizados, porque na sua maioria eles são desejos materiais. Agora, falando de sentimentos bons, né? Falando de desejos bons, quando eu ou nós nos propormos a ajudarmos alguém ou ajudar uma outra pessoa, nós entendemos aí que nós, por estar ajudando alguém, nós estamos numa situação melhor do que aquela pessoa está. Só isso, só por isso, já é motivo de gratidão para quem se doa. Então, quando eu faço uma coisa boa para alguém, de mim sai o bem. E o bem, então, ele ocupa o meu corpo, o meu físico, o meu perispírito e o meu espírito. E eu fico transbordado do bem. E esse bem, ele chega até o outro por ondas e por vibrações positivas que eu emito primeiro em mim, que circulam primeiro em mim, para depois elas irem chegando aonde eles têm que chegar. Portanto, quando nós praticamos o bem, o maior beneficiado disso somos nós mesmos. Por isso que Paulo diz que há mais felicidade em dar do que receber. Nós somos inundados pelo bem quando nós damos. E essa sensação é uma sensação de dever cumprido e ela permanece durante um bom tempo dentro de nós. O outro lado também, o outro lado que recebe o bem, e ele tem o discernimento que recebeu o bem, diferente de João, da história de João, que ele recebeu o bem por conveniência do momento, e ele não foi grato por tudo aquilo que ele recebeu de Alceu. Então, quando eu recebo o bem, e eu tenho discernimento que estou recebendo o bem, e eu tenho gratidão por isso, eu também sou inundado por ele. Mas nós somos cheios de desejos, né? Os desejos primeiro são desejos materiais, principalmente. E os nossos desejos, eles têm vida curta. Por que que eles têm vida curta? Porque eu tenho um desejo, eu realizo esse desejo, eu já quero outro.
Realizo esse, eu já vejo o outro. Realizo esse, eu vislumbro o outro. E assim vai, né? Então, muitas vezes, nós vamos ficando saturados aí e chateados por, às vezes, não conseguimos realizar alguns desses desejos, porque nem todos a gente consegue. O erro nosso, talvez, é considerar que as coisas do mundo e todas as pessoas, elas estão aqui para nos servir. Não é assim. Nós, na verdade, é que estamos para servir. Os outros não estão para nos servir. Então, por exemplo, quando alguém não me atende o telefone, isso já aconteceu com vocês? Quando alguém não tem tempo para conversar comigo, quando alguém não tem tempo para mim e me deixa profundamente perturbado por eu entender que o meu egoísmo fala que as pessoas têm que me ajudar no tempo que eu estipulei isso. Que elas têm que estar à minha disposição. As coisas não são assim. E quantas vezes nós já reagimos assim? Fala a verdade, gente. Quantas vezes nós já nos sentimos frustrados por situações assim? Por querermos exigir que o outro nos atenda no nosso tempo, sem entender que talvez o outro não consiga nos atender por estar com algum outro tipo de problema, com algum outro tipo de dificuldade. Então, se eu penso dessa forma, infelizmente, eu não consigo enxergar a graça divina que existe em tudo isso. Eu não consigo enxergar a bênção de Deus em todas essas coisas. Portanto, se eu não consigo enxergar, então, a misericórdia de Deus na minha vida, eu vou agradecer o quê? Se desses 3 itens que eu falei, eu só reclamei, por exemplo. Então eu vou reclamar que não foi do jeito que eu queria, porque eu liguei para a pessoa não me atendeu. Não foi na hora que eu queria, porque eu estava passando mal e ela não conseguiu falar comigo, um exemplo. Não foi a pessoa que me atendeu que eu queria que me atendesse. E por aí a gente vai, seguindo com todas as nossas insatisfações e por todas as nossas ingratidões. Como nós aí trazemos em nós coisas que nos entravam, e todos nós sabemos disso, essas coisas, elas têm a necessidade de serem descobertas dentro de nós, ou seja, elas têm que ser descortinadas em nossas mentes, como se fossem tirar um manto que encobre tudo isso dentro de nós. E quem pode ser um grande instrumento para retirar esse manto dentro de nós? Os nossos próprios inimigos. Entendendo aí que inimigo a gente não deve considerar ao pé da letra, porque quando se fala em inimigo, imagina-se como se fosse uma guerra, né? Onde 2 pessoas se duelam e só vai sobrar um porque o outro morre. Muitas vezes, o inimigo, entre aspas, ele pode estar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa convivência diária, dentro até da nossa convivência religiosa, que talvez nos instiguem, nos provoquem para que nós nos modifiquemos por dentro, porque muitas das pessoas que nos incomodam, nós consideramos que talvez aquela pessoa seja o nosso inimigo. Porém, tudo que aquela pessoa me incomoda, todos os quesitos, todos os itens de incômodos que ela me provoca, na realidade, eles estão dentro de mim. Então, esse inimigo, na verdade, ele está sendo um grande amigo para mim, porque ele está permitindo que eu me descubra.
E essa descoberta, ela necessariamente tem que ser sadia. Ela tem que provocar e produzir bons frutos de reflexão. Primeiro, nos fazendo entender que nós não somos perfeitos, que todos nós temos defeitos. Nos fazendo entender que a maneira que eu quero ser respeitado com os meus defeitos, eu também devo respeitar os defeitos do meu irmão. Entendendo também que não é todo mundo que tem a capacidade de criar simpatia por nós, como nós também não temos a capacidade de criar simpatia por todo mundo. Isso faz parte da vivência de todos nós. O que acontece na nossa humanidade é que nós aí temos um grande advogado. Esse advogado se chama orgulho, porque ele sempre arruma para nós uma defesa das nossas atitudes e raciocínios ruins e indevidos. Em algumas situações, por exemplo, quando nós resolvemos perdoar um amigo ou alguma coisa, alguma pessoa que nos magoou, o orgulho, não de alguém, aquele orgulho que mora dentro da gente, não é ninguém que está nos influenciando. Somos nós mesmos. Aquele orgulho que está dentro de mim, ele vem e diz assim: como que você é trouxa? Fulano causou aí em você tanta dor e ainda você vai perdoar? Isso não é ninguém falando. Isso é uma das maiores mazelas da humanidade que mora dentro de nós, que nos impede de desenvolver a capacidade do perdão, que é uma das máximas do Evangelho do Cristo. Então esse tal orgulho que nós temos, que veio se desenvolvendo por séculos atrás e vai com certeza se disseminando por séculos adiante, porque vai acabar, ele nos mostra só o que não é bom dentro da gente. E muitas vezes nós erroneamente entendemos que ele está nos defendendo. Assim, de que adianta nós buscarmos a leitura do Evangelho, a leitura das obras espíritas? De que adianta nós ouvirmos palestras edificantes de grandes palestrantes? De que adianta nós nos reunirmos com amigos em conversas sadias? Porque aí, se a gente der vazão para o nosso orgulho, nós acabamos aí saindo do caminho que nós buscamos em todas as coisas boas que o Evangelho, que as leituras, que as obras espíritas, que as palestras que nos dão, que são aí os caminhos reais e verdadeiros que nós poderemos seguir, desde que eu deseje realmente seguir. Então essas obras, o Evangelho, as palestras, os estudos, ele nos fornecem roteiros que nos dão a possibilidade de elevação, que nos dão a possibilidade do aprendizado, de doação, de recebimento, caridade, benevolência, perdão, misericórdia, amor. Porque a justiça dos homens, ela trabalha para o reconhecimento dos nossos erros. A justiça humana é assim. Ela trabalha para julgar os nossos erros. Mas a justiça divina, não. Ela julga os nossos erros. Aliás, na verdade, nós pagamos pelas nossas próprias falhas, mas ela também nos dá mérito pelas nossas benfeituras, pelas nossas benfeitorias, melhor dizendo. Então, muitas vezes, nós praticamos o bem através de alguma doação e nem percebemos.
mas a espiritualidade maior está sempre de olho em nós. Sempre de olho, fazendo valer aí nas nossas vidas a lei do mérito. Por isso, se torna extremamente importante para todos nós nos doarmos, amarmos, perdoarmos e assim sucessivamente. Assim, quando nós aí temos o bônus por nossas benfeitorias, nós somos beneficiados pela ajuda maior. E essa ajuda maior, ela vem aí através de muitas formas, inclusive através de outra pessoa, porque a misericórdia divina, ela tem várias maneiras de chegar até nós. Pode ser através de energia, pode ser através de uma intuição, pode ser através de uma comunicação psicografada, pode ser através da mão estendida de um amigo, um monte de coisas. Pode ser através de um médico, de uma consulta médica que você faz e você sai de lá leve. Pode ser através de um passe magnético, pode ser através de uma palestra espírita, de uma conversa com um amigo, de um café que você toma com um amigo, de uma conversa com seu irmão na sua casa, de um abraço que você dê no seu pai e na sua mãe. Assim, quando nós percebemos aí que estamos sendo ajudados ou que estamos recebendo algo, nós temos que ser gratos por tudo isso. Mais uma vez, relembrando a história número 2 de João e de Alceu. Existe uma história real que eu achei muito interessante e ela elucida muito a questão do dar e receber. A história, ela diz respeito ao mar da Galileia e ao Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram falar. Pessoal, tá tudo bem? Eu esqueci de perguntar. Tá indo bem o assunto? Vocês estão entendendo? Tá fácil? Vão me monitorando aí, vão me ajudando, porque eu não quero falar sozinho aqui, tá? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Me ajudem aí, tá? É muito importante para mim o feedback de vocês, tá bom? Então, a história do Mar da Galileia e do Mar Morto, ela é muito interessante. Eu vou contar para vocês. Na Terra Santa, existem 2 mares, bem conhecidos, embora esses 2 mares, eles são alimentados pelo mesmo rio. Os 2 mares, eles são alimentados pelo Rio Jordão, mas eles são completamente diferentes um do outro. O primeiro é o Mar da Galileia, muito comentado no Evangelho, vocês lembram? Cuja água é doce, ele contém aí muitos peixes, o seu litoral é rico, ele tem formado no seu litoral muitas cidades e muitas vilas, porque ele gera vida. O outro é o Mar Morto, que é famoso por sua densidade de sais minerais. Nele não existe peixe, nem vegetais conseguem viver em suas águas. Seus arredores são desertos, não existe área verde e o Mar Morto ele apresenta um aspecto desolador. Mas de onde vem tanta diferença se os 2 mares são alimentados pelo mesmo rio? A explicação é simples. O Mar da Galileia, ele recebe o Rio Jordão pelo norte. Porém, ele não guarda aquela água que ele recebe para si. Toda a água fértil que o Mar da Galileia recebe, ele solta pelo sul. E o Rio Jordão ali prossegue seu caminho, irrigando e semeando vida por onde passa. O Mar da Galileia, então, ele não vive para si. Tudo que lhe é ofertado, tudo que lhe é doado, ele reparte. Tudo que lhe é doado, ele manda de volta, ele doa também.
Já o Mar Morto, ele recebe o Rio Jordão, mas ele acaba retendo o Rio Jordão para si mesmo. Ele não possui saída. Assim, enquanto as águas elas se evaporam, todos os sais minerais daquela água se acumulam no enorme recipiente fechado que se forma ali, e a excessiva saturação daquela água torna-se um veneno. A água fica venenosa, o que mata ali qualquer espécie de vida. É um mar que mata porque ele é fechado. Ele não tem escoamento como o mar da Galileia. O que ele recebe é bom e saudável. E por ele ser fechado, ele transforma-se em veneno. Então a gente pode entender, através dos exemplos do Mar da Galileia e do Mar Morto, que existem aí também duas classes de pessoas, as abertas e as fechadas, as que amam e as que não amam, as que doam e as que sabem receber, porque existe uma arte em doar e uma arte em saber receber. As que não doam e as que também não sabem receber. Nós encontramos pessoas que nada guardam para si mesmas, que é o caso de Margarida. Lembra a primeira história? A sua felicidade está em dar, em servir. Essas pessoas, então, elas são uma bênção dentro da família, na sua comunidade e no bairro onde vivem. São pessoas, então, vivificadoras, como é o Mar da Galileia. O seu calor humano contagia. A sua disponibilidade irradia confiança, irradia alegria, irradia vida. Mas, infelizmente, nós encontramos aí pessoas totalmente diferentes que vivem apenas para si mesmas e vão acumulando para si tudo o que recebem de bom. Guardam tudo para elas mesmas, transformando esses bens e esses dons em venenos que matam, por misturarem 3 ingredientes nos dons que recebem que acabam contaminando tudo. Em tudo que recebem de bom, elas misturam a ambição, a vaidade e a dominação, que são reflexos do egoísmo e do orgulho, que é a nossa maior chaga. São caminhos opostos aos de Deus. Por isso são pessoas infelizes aí, e que fazem infelizes e fazem sofrer aí muitas vezes as pessoas ao seu redor. Aprendamos então, meus amigos, a lição desses 2 mares. Se nós nos propormos a ser o Mar da Galileia, que recebemos todas as dádivas do Criador e doamos todas elas da mesma forma que o Mar da Galileia doa, nós certamente seremos um mar onde o Senhor Jesus gostará de passear de barco dentro de nós. Nós seremos um mar onde o Senhor Jesus gostará de anunciar a boa nova em nossas praias, como ele fazia no Mar da Galileia. Nós seremos um mar onde o Senhor Jesus gostará de abençoar e de fazer milagres. E ele vai seguramente querer morar na nossa margem, como ele morou na casa de Pedro, que era a margem do Mar da Galileia. E assim, mesmo em qualquer dia, se nós estivermos aí agitados, como muitas vezes o mar se torna, certamente Jesus estará nas nossas águas para nos acalmar. Eu espero que tenha sido de grande valia este capítulo. Eu vou finalizar com as palavras de Emmanuel do capítulo 117.
possuímos o que damos. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Quem dá, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Ou seja, nós somos servos na vida em que nós nos encontramos. Cede ao próximo algo mais que dinheiro que possas dispor. Dá também ao próximo o teu interesse afetivo. Dá a ele a tua saúde, a tua alegria e o teu tempo. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Que Jesus abençoe todos vocês, que os nossos irmãos que estiverem aí no Isabel presencialmente no passe possam receber aí todos os fluidos necessários para suas melhorias e que aqueles que estiverem em casa, que recebam em casa todas as energias necessárias aí para a recomposição de tudo aquilo que precisam, tanto físico quanto espiritual, e que Jesus abençoe mais uma vez a todos vocês. Eu espero que eu tenha sido entendível em tudo que eu disse, porque na verdade o estudo, quando a gente se propõe a fazer, nós fazemos, eu principalmente faço, dentro daquilo que mais me toca, né? Dentro de uma necessidade maior dentro de mim, que nem sempre pode ser a necessidade de vocês. Mas eu espero que dentro da minha pequenez eu possa ter conseguido alcançar aí o coração de todos vocês. Muito obrigado, viu? Fiquem todos em Deus.